A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Inscreva-se neste canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe o seu like. Ajude a divulgar a doutrina de Deus, compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscreverem no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Agradecemos aos novos inscritos do canal para que nos ajude a divulgar a doutrina de Deus, colocando essas verdades ao alcance de outros filhos de Deus, nossos irmãos. Segue o aviso da suspensão das orações em conjunto nos grupos divinistas, em função de uma decisão judicial, em virtude da epidemia do coronavírus. Sabemos que Deus está no controle de tudo. Quando Deus determina, tudo acontece. Pedimos a todos que façam água fluidificadas. Vou deixar na descrição do vídeo como obter água fluidificadas, para que não deixem se levar pela cabeça das pessoas que querem criar pânico, porque a certeza em Deus faz reconhecer que Deus é quem manda em tudo e em todos. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário deixado por ele, Oswaldo Polidoro, o anjo poderoso do Apocalipse. O boletim dessa semana versa sobre o fim da ignorância e dos sofrimentos. Quando a humanidade planetária, seja desse planeta Terra ou de outros, vira as costas para Deus, para a lei de Deus, o verbo exemplar e os dons do Espírito Santo, carismas e mediunidades, é procurar angústias e desesperos, é querer tragédias punitivas. Foi o que esta humanidade desse planeta fez, ao preferir ficar com a besta 666 e os falsos profetas. Esses dois imundos cleros, previsto no Apocalipse que iria surgir e surgiu, e com isso, corrompendo a doutrina de Deus, colocando mandamentos de homens no lugar dos mandamentos de Deus, e para com isso, manter os filhos de Deus na ignorância. Para com isso, eles adquirem karma punitivos para o findado segundo milênio, onde está previsto a expulsão dos cabritos, ou a separação entre cabritos e ovelhas, como Jesus deixou avisado no Apocalipse e no sermão profético em Mateus, capítulos 24 e 25. Mas nós, os filhos de Deus, ficamos com os homens e deixamos a doutrina de Deus de lado. Vamos aprender com Deus, vamos com a leitura do boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Conceder-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos, envolver-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazer de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio, o fim da ignorância e dos sofrimentos. Derivando o Espírito Filho do Espírito Pai, ou Princípio, ou Deus, com todas as virtudes divinas em potencial, como processo desabrochador, enfrenta os trâmites que são automatismos inconscientes, instintos, inteligência e razão, intuição ou integração na unidade divina ou princípio. Tudo lentíssimo, numa programação de eras e ciclos, milhões de anos. É o reino de Deus que nunca virá de fora, como o verbo exemplar proclamou, para todos os filhos de Deus. Programa divino. Tudo deriva do princípio único, ou Deus, e se constitui de espírito e matéria, mundos e humanidades. E leis regentes fundamentais, isto é, leis que conduzem ao retorno, à volta ao seio divino, porque o ser manifestante e a realidade manifestada, tudo é um. O princípio nunca cresce, nem diminui, é sempre o mesmo, pois o que dele deriva, a ele retornará. Programa doutrinário. Tendo o Espírito Filho de retornar um dia ao seio divino, pelo desabrochamento das latentes virtudes divinas, Deus entregou o princípio, ensinos e graças, e, perante a justiça divina, o Filho fica responsável pelo uso que faça dos ensinos e graças. É difícil entender isso? Ou seria o princípio ignorante e seus filhos votados à irresponsabilidade?
supremo ensino. A lei de Deus é o supremo documento. Ninguém passa por cima dela. Todo erro será ressarcido, no espaço e no tempo, na carne ou fora dela. A mais estúpida atitude de um filho de Deus é meter-se a juiz da lei suprema. Ela, divinamente simples, manda não haver crimes entre irmãos e, portanto, não enche livros e mais livros de arengas hipócritas, teorias engodantes, discursos farisaicos, rasteirismos filosóficos, mediocrismos repugnantes, escapulários nojentos, etc. Basta lê-la para ficar sabendo o que manda, fora de artificialismos ou hipocritismo religiosista, sectários ou mórbidos trejeitos farisaicos. O supremo documento. O Código Moral de Conduta. Primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia, na semana, para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Supremo exemplo. Depois do supremo ensino, que é a lei básica, vem o supremo exemplo, um inconfundível verbo modelo, que representa tudo, que deriva do princípio, seja espírito ou matéria, e deve a ele retornar um dia, como uno ou espírito e verdade. É o alfa e ômega do Apocalipse, que impõe o túmulo vazio como mais importante do que a manjedoura. Estudem a significação do verbo modelo. Marcas do verbo exemplar. É de antes de haver mundo, anunciado antes de encarnar, através de anjo ou mensageiro. Nasce em virtude de fenômeno mediúnico e não de homem. Vem com dons do Espírito Santo ou mediunidade sem medidas. Produz grandes feitos mediúnicos. Não fica no túmulo porque representa a ressurreição total. Entrega o derrame de dons para toda a carne e manda entregar o livro dos fatos por vindouros, ou Apocalipse. E por parte dos ignorantismos humanos, fica sendo alvo das pedradas contraditórias, como afirmou o profeta Simeão. A graça consoladora, a lei manda, o verbo exemplifica, e os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidade, constituem os veículos da comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros. Moisés entregou o primeiro derrame de dons, ou o primeiro Pentecostes, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Como rabinos ou padres tudo corromperam, desviando o povo escolhido das ordenanças divinas, o princípio ou Deus prometeu um novo derrame de dons para toda a carne. Se ninguém tivesse corrompido o que Moisés entregou, a lei suprema e o primeiro Pentecostes, a humanidade ou toda a carne não teria se enchido de tremendos crimes, fontes de angústias e desesperos, pranto e ranger dos dentes, ou holocaustos. Estudem bem o que Moisés fez e desejou, o que Deus de novo prometeu através dos profetas, o que Elias veio fazer na frente, o que o Verbo prometeu durante a encarnação e, acima de tudo, a importância do segundo derrame de dons para toda a carne. Espírito Santo é mediunidade. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Primeiro tempo. Moisés, o grande médico todo do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado, e assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo. João Batista e Jesus, durante a encarnação, prepara o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30.
E esses sinais seguirão os que crerem: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparar durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a genialização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quantos estiverem longe, quanto o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outras línguas diversas e a outras interpretações. 1 Epístola de Coríntios capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. 1 Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente em Israel, ainda alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Ordem divina. Tendo o princípio, entregue ensinos e graças, fez o verbo modelo ressurreto, ou exemplar, transmitir aquela ordem contidas em Atos 1:1-8, ou a tarefa a ser cumprida pelos herdeiros da doutrina do caminho. Entretanto, para a desgraça dos filhos de Deus, por cima dos erros dos rabinos, vieram os erros de outros tantos fabricantes de religiões, cleresias, etc. Gente que adultera os ensinos e que blasfema contra as graças, colocando mandamentos de homens ou mercância de fingimentos no lugar dos mandamentos de Deus, e que chama os dons do Espírito Santo e seus sinais e prodígios de coisas do diabo. Advertências do verbo. Estudem bem o que afirmou o verbo exemplar sobre a lei de Deus e sobre os rabinos ou padres, para aceitar os erros e mentiras. Porque aceitar erros e mentiras é tão criminoso como fabricar erros e mentiras, para engabelar os trouxas ou os simplórios, como fazem todos os religiosos profissionais. Vai e vive a lei. Não vim derrogar a lei, mas sim dar-lhes testemunho. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei, porque a cada um será dado segundo as suas obras, porque Deus vê em secreto e em secreto dá a paga. Ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade, não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais o matareis e por todos esses crimes respondereis. Entendam para sempre. Ninguém, encarnado ou desencarnado, é mais do que a lei, do que o verbo exemplar e do que os dons intermediários, os dons que permitem a comunicação dos anjos ou mensageiros espirituais. Verdade simples. Desabrochar as latentes virtudes divinas ou Deus interno, para o mais depressa retornar ao seu divino, como divino ou uno total, ninguém é salvador gratuito de ninguém, porque a lei é soberana,
porque ninguém desabrocha as virtudes divinas para segundos ou terceiros, com falácias ou sem falácias. Antes de findar o segundo milênio, terríveis foram os desvios perpetrados pelos fabricantes de religiões e eclesias. Portanto, antes de a humanidade, lotada no planeta Adrentar, ao período apocalíptico chamado um novo céu e uma nova terra, terríveis comoções, portanto, angústias e desesperos ou holocaustos, cairão sobre ela, humanidade, porque alguns não querem deixar de ser capciosos ou maliciosos, vendedores de simulações e discursos mentirosos, e outros não querem deixar de ser trouxas, em função de preguiças ou acomodações comprometedoras. Leiam bem o livro dos Atos dos Apóstolos, entendam e pratiquem o recado. Leiam bem Romanos 1, 22 a 32, porque a hora é de profundos desvios. Leiam bem os capítulos 12, 14, 17, 19, 21 e 22 do Apocalipse, porque nenhuma palavra ficará sem acontecer. Estude bem os capítulos 14 e 19, porque revelam os últimos acontecimentos dos anos finais do segundo milênio, trazendo verdades profundas e angústias expiatórias. Responsabilidade inalienável. É perante a lei, o verbo modelo e os dons intermediários, jamais perante religiões, cleresias, sectarismos, homens, livros, médiuns, ou tudo isso e muitas outras coisas que lastreiam e podem lastrear falhas, omissões, erros, rasteirismos, mediocrismos, fartos ridículos. Como curar o espírito e o corpo? Para quem tiver entendimento de entender, a oração dos apóstolos é suficiente para qualquer pedido a ser feito a Deus, ao verbo modelo e às legiões mensageiras. O importante é fazer por merecer. Oração dos apóstolos. Sagrado princípio, Deus, o Pai onipresente, onisciente e onipotente, sendo filho teu, depositai de tuas virtudes divinas para desabrochá-las e tornar-me uno total. Devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Dá-me forças, Pai divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador do Espírito de dons e sinais sobre toda a carne, de ti aguarda a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sobre pretextos quaisquer. Ajuda-me, divino modelo, para que teu exemplo seja o evangelho de minha vida e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Santos anjos ou espíritos mensageiros, assim como estivesse subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o vosso auxílio. Não segundo minha vontade, porém, como seja por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça, em qualquer circunstância, mereça mais, menos ou nada. Agradeço vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina, graças ao Senhor Sagrado Princípio. Três fatos significativos. Para o planeta e para a humanidade, nele lotada, três fatos principais devem ser considerados, da origem até o fim da primeira metade evolutiva, os fatos terrivelmente abaladores ou expiatórios, normais para a transição entre a primeira meia-idade e a entrada na segunda meia-idade, o término ou fim da escalada, com a reintegração no princípio Deus, o Pai Divino. Tudo quanto acontece no planeta e humanidade, nela lotada, gira em torno do plano geral, acima exposto. O programa divino é perfeito. Cumpre-se, em nada importando, que os filhos de Deus tenham ou não dele conhecimento. O sermão profético e o Apocalipse existem. Essas duas peças proféticas fundamentam-se no trabalho diretor planetário,
Dois vultos diretores estão fundamentalmente ligados a tudo: o verbo construtor, que também veio como verbo modelo, e aquele semelhante ao Filho do Homem, que guiará com vara de ferro, com a entrada na segunda metade evolutiva, o período chamado um novo céu e uma nova terra. O findado segundo milênio e a entrada no terceiro milênio, coincidem com a entrada no período acima citado, ou a entrada na segunda metade evolutiva. Acontecimentos terríveis promoverão a grande renovação, e disso ninguém se livrará, porque erros gravíssimos foram acumulados contra a lei de Deus, o verbo modelo e o nobre cultivo dos dons intermediários. E quem diz que os dons de religiões, cleresias, seitas e mórbidos facciosismo, tudo isso transformado em vícios mentais e comércios livreiros, tenha vontade de profundos higienizadores arrependimentos? Quem esperará isso de tais entorpecidas ou brutalizadas consciência? Noé avisou como de Deus recebeu o aviso, através dos escalões mensageiros. Mas quantos quiseram ouvir? O Verbo encarnado mandou observar o sinal dos tempos, mas que lhe deram foi prisão, falso julgamento e crucificação. Existem agora alguma religião, doutrina, seita, que coloque ao alcance dos filhos de Deus a lei de Deus, a santificação do verbo modelo, o documentário bíblico, que ensina sobre os dons mediúnicos e suas serventias? Tudo que existe e funciona é falsidade, é a traição contra a lei, o verbo exemplar e os textos sobre os dons que vinculam à revelação. Portanto, quem quiser dar amostras de inteligência e honestidade, que o faça por si mesmo, fora dos donos de religiões, seitas e doutrinas de fabricação humana. Depois dos terríveis acontecimentos, incluindo o dilúvio de fogo ou guerra atômica, que reduzirá os viventes a 1/3, as futuras gerações colocarão a vivência da lei, a imitação do verbo exemplar e o nobre cultivo dos dons intermediários, acima de politicárias e comércios quaisquer, isto é, acima de podridões farisaicas quaisquer, principalmente as ditas religiosas, que são as mais podres, fedorentas e repugnantes, realmente nojentas. Um senhor pertencente ao Grande Oriente, pedindo para que eu não lhe saiba o nome por ser a verdade, acima de nomes e títulos humanos, sendo-lhe desejoso de melhores conhecimentos iniciáticos, merece no mínimo esta explicação. Sendo a maçonaria em seus fundamentos a afirmação de Deus, o princípio da moralidade e da fraternidade, tem tudo para terçar as armas da verdade essencial ou divina, fora de ismos ou religiosismos quaisquer, principalmente profissionais, que sempre foram os grandes inimigos da verdade dos povos. A maçonaria tem origem judaica ou iniciática profética, tendo, portanto, muito com a lei de Deus, o verbo modelo e o cultivo dos carismas ou dons intermediários. Não sou maçom nem judeu, porém sou quem de tudo isso sabe e, fundamentalmente, preza quantas grandezas a maçonaria já prestou e quanto mais terá de prestar ainda. Assina o boletim Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado, em sua última encarnação nesse planeta. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com as leituras dos boletins semanais, com os vídeos do Pai publicados mensalmente. Pedimos que continue ajudando a divulgar a doutrina de Deus, compartilhando os vídeos em suas redes sociais e convidando seus amigos a se inscreverem no canal. Até a próxima leitura do boletim. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Fiquem todas as bênçãos divinas, graças a Deus.